um ditado, eu quero começar essa pregação com um ditado. Meninas, está me ouvindo, saindo na porta. Conselho, se fosse bom, não se dava. O que fazia? Não, repete. Conselho, se fosse bom, não se dava. O que fazia? Então, por isso, hoje eu vou dar conselho aqui. E quem quiser pagar no final, não pode pagar, que a igreja não pode receber. Mas a palavra de Deus vai falar diferente daquilo que você aprendeu no mundo natural. A palavra de Deus vai dizer que os conselhos, na multidão de conselheiros está a sabedoria. Com muitos conselhos existe sucesso. Provérbios 15, 22. Palavra de Deus, eu quero começar com você pensando sobre isso. Vai dizer, sem conselhos os projetos fracassam, mas com muitos conselheiros há sucesso. Repete comigo, com muitos conselheiros. Meu Deus do céu, me acorda, fala forte, firme, vai Alva, com muitos conselheiros, muito bem, há sucesso. Muito obrigado, vocês estão comigo agora, né? Vocês acordaram, né? Então vamos Brasil, hoje é sábado, gente. Com muitos conselheiros há sucesso, e nós precisamos entender isso, porque a Bíblia é a fonte de sabedoria eterna. Então não é o que o mundo vende para nós, é o que a palavra, é o que o Espírito Santo gera em nós. O versículo termina dizendo que esta palavra ela tem que ser clarificada. Ele termina dizendo assim, que existe sucesso. E o que é o sucesso para você? Para aí e medita por um segundo, o que é o sucesso para você? Nós olhamos o mundo, e como eu trabalhei, por exemplo, no sistema financeiro, as pessoas compram um carro, e quando ela alcança uma compra de um carro, ela acha que ela está com o maior sucesso do mundo. Há de se ver que se alguém chega num carro novo dentro de um ambiente, as pessoas já falam, aquele dali está bem, hein? Aquele dali está com o dinheiro. Então o sucesso muitas vezes está ligado ao dinheiro, às conquistas materiais. Quem aqui já pensou que sucesso é estar com bastante dinheiro na conta, estável na vida? Fala para mim, me ajuda a ser crente. Isso, eu também, sempre pensei isso. Só que a verdade é que o sucesso, ele não está no dinheiro, na conquista dos bens materiais, e nem em realizar os seus sonhos. Isso é uma parte da palavra sucesso. Mas o sucesso bíblico, eu gosto muito de uma definição do Mike Murdock. Ele vai dizer que o sucesso do cristão é conhecer e atingir as metas de Deus para a sua vida. É você estar realizando os sonhos do céu, os sonhos espirituais. E é aquilo que nós estamos pregando aqui o ano inteiro. Se você adentrar ao propósito de Deus, você vai ter sucesso na sua caminhada. Porque aquilo que nós conquistamos no mundo material vai ficar aqui, mas aquilo que nós conquistamos no mundo espiritual é eterno. Sabe, tem valores eternos. Então, alcançar o sucesso, entender sobre finanças, isso precisa estar ligado sempre com a palavra de Deus. Eu quero falar esta noite sobre esses conselhos, porque a Bíblia, ela está cheia de conselhos para nós. Só que nós preferimos pegar mais os conselhos da terra, o conselho dos homens, os conselhos dos influencers, o conselho da internet, do que os conselhos de Deus. Então nós não gastamos o tempo para pegar. Mas por que a Bíblia está cheia de conselho? Porque é a palavra de Deus. E Jesus, ele é o quê? Ele é o maravilhoso conselheiro. Se Jesus é o conselheiro, por que você ainda não está pegando dicas com ele? Isaías 6:9, né? Ou 9:6. Isaías 9:6. Pai da eternidade é o nosso maravilhoso conselheiro. Você pode pegar conselhos com Jesus, meu Deus. E aí você me fala que conselho, se fosse bom, não se dava, vendia. Mas por que nós falamos isso? Porque o mundo nos vendeu isso. O mundo terreno, a natureza terrena. Mas essa noite, o Espírito Santo deixou 3 conselhos para nós. 3 conselhos. E o tema dessa mensagem é conselhos para prosperar. Você que quer prosperar na vida, você que quer prosperar no seu ministério, você que quer prosperar em todas as áreas da sua vida, você precisa anotar esta pregação no seu coração, na sua mente. Você precisa pegar esses conselhos,
Depois você precisa colocar eles em prática. Semana que vem o Rick vai estar pregando aqui e ele vai pregar sobre finanças também, porque por esses dias o Papai do Céu colocou isso no nosso coração. Então vamos começar por esses conselhos dessa noite, para ter uma vida próspera, amém? 2 Coríntios 9, nós vamos ler do 6 ao 12. Vocês sabem o que é epígrafo na Bíblia? Sabe, gente? Não? Epígrafo é aquilo que vem marcado em cima, antes de começar o trecho bíblico, que vem em destaque, um pedacinho ali. Então ali vai dizer um resumo do que nós estaremos lendo, para que fique mais fácil o entendimento. Então em cima do 6, a maioria das Bíblias vão dizer assim: a sementeira e a colheita. Identificaram aí? Quem tem Bíblia, né? Quem não tiver, passa lá na loja e compra. Eu vendo Bíblia para quem não sabe, tá bom? O merchan foi assim, inevitável. Eu vi tanta gente sem Bíblia que foi inevitável. Nem no celular as pessoas não estão com as mãos assim aleatórias e tal. Deus é bom em todo tempo. É que tem um telão, né? Então nós disfarça bem com o telão. Amém. O telão quer me quebrar. A sementeira e a colheita, isso não está no telão. Não está, né? Mas está na Bíblia. Então quem trouxe a Bíblia aprendeu que é epígrafo, né, Igor? Amém, amém, amém. 6. E isto afirmo: aquele que semeia pouco também colherá pouco, e o que semeia com fartura também colherá com fartura. Cada um contribua segundo tiver proposto no coração, não com tristeza ou por necessidade, porque Deus ama quem dá com alegria. Deus pode tornar abundante em vocês toda graça, a fim de que, tendo sempre em tudo ampla suficiência, vocês sejam abundantes em toda boa obra, como está escrito: distribuiu, deu aos pobres, a sua justiça permanece para sempre. 10. Deus que dá semente ao que semeia e pão para alimento, também suprirá, aumentará as sementes e multiplicará os frutos da justiça de vocês. Assim vocês serão enriquecidos em tudo, para toda generosidade, a qual por meio de nós resulta em orações de gratidão a Deus, porque o serviço desta assistência não só supre a necessidade dos santos, mas também transborda em muitas orações de gratidão a Deus. Amém? Vamos ler o versículo 10 de novo, que eu vou focar minha pregação no versículo 10, e está tudo dentro desse contexto. E Deus que dá semente ao que semeia, e pão para alimento, também, repete comigo, suprirá, aumentará as sementes, né? E multiplicará os frutos de justiça de vocês. Repete: multiplicará os frutos de justiça de vocês. Então olha o versículo 10, depois nós vamos estudar essas 3 promessas aqui durante a palavra. Mas começando aqui, a sementeira e a colheita. O versículo 10 começa assim: e Deus que dá semente ao que semeia. Isso aqui, né, Carlão? Lembra, né? Toda vez eu cito você, né? E eu falei isso toda oferta eu falo isso. Gente, eu vou falar tanta coisa aqui que eu já falei em ofertas e tudo que parece repetitivo, mas só vale a pena quando a gente coloca em prática. Aquele que dá semente ao que semeia. Entenda uma coisa: a semente é de Deus. A semente mais poderosa que Deus deu na terra, que eu acredito, está aqui na minha frente. Se você entender isso nessa noite, você já começa a mudar a sua história de sua vida. Você é uma semente que Deus plantou e vingou e prosperou. Semente, ela vem da palavra seme. Então todos que estão aqui é uma semente plantada, que germinou, que tornou-se vida. Deus é que dá a semente. Se Deus deu o ser humano, se Deus fez o ser humano, se Deus fez que aquela sementinha virasse você e tão lindo, não, olha aí para o lado, quem está com namorado é mais massa, ou quem está paquerando, olha para o lado, aí eu gosto. Sabe por que eu fiz isso, gente? Por causa do Vitinho, cara, sério, o Vitinho, ele estava ali, ele está atrás de você, por isso que eu estou olhando de você. O Vitinho está nas nuvens, olha lá, pode olhar para ele, gente. A hora que eu falei, eu fingi que estava olhando aqui, mas eu estava olhando lá, vocês sabem como eu sou, né?
E ele fez assim, ó. Boa, Vitinho. Olha lá, vai de novo, Vitinho, de novo, vai. Ai, meu Deus, papai. Ainda bem que seu senhor não está aqui, Kleber. Está assistindo? Ele briga. Hoje ele não está assistindo, não? Tá? Eita Deus. Então, isso aí que está do seu lado é uma semente que prosperou na terra, que vingou, que germinou. Então todos nós temos que se familiarizar com a palavra semente. Vocês estão comigo? Estão entendendo? Meu Deus, é essa fórmula que gera vida. Plantar a semente. Você plantou a semente, gera vida. Tudo, absolutamente tudo, a palavra está dizendo aqui, provém de Deus, seja na natureza, no cosmos, mas principalmente nas nossas vidas. Nós somos uma semente, e tudo que Deus dá é semente para nós plantarmos. Tudo que eu estou dizendo assim, na amplitude da plantação e da colheita, que eu estou falando de prosperidade, tá bom? Então Deus coloca em nossas mãos a semente. Grave isso, semente é um bem precioso. A semente é um ser humano, então semente é um bem precioso. Todo tipo de semente nós precisamos entender que elas vêm e provêm de Deus. E aqui vem o primeiro conselho da noite. Conselho, se fosse bom não se dava, vendia. Tem alguns que não estão pegando os conselhos, mas por favor, Provérbios diz que na multidão de conselhos está o sucesso, ou a sabedoria. Primeiro conselho da noite: seja um mordomo. Seja um mordomo. Se tudo é de Deus, o que você tem que fazer para prosperar? Você tem que cuidar do que é de Deus. Essa palavra mordomo, talvez você já viu ela nos filmes, né? Em outros lugares, porque hoje ela não é muito corriqueira e usada. Então aqui tem uma galera jovem. Quem é que não sabe o que é mordomo? O que um mordomo faz? Pode erguer a mão, gente, tá filmando não, só eu tô vendo. Rapaz, todo mundo sabe. Tô com medo, hein? Bom, mas mordomo é uma profissão que, se você já viu no filme ou algum seriado ou tal, o mordomo é aquele que cuida de algo, é aquele que governa uma casa. Então ele tem uma função de governo e ele tem também uma função de mordomia, de administração e de cuidar dos bens. Então o mordomo é aquele que administra algo, é aquele que está cuidando de algo, governando algo e que está administrando os bens do seu senhor. Era muito comum nas fazendas, né, ter o mordomo que é cuidar. Na Bíblia também você vai ler bastante sobre a mordomia, que os mordomos serviam aos reis. Então, as pessoas precisam criar dentro, precisa gerar em si este senso de mordomia. A juventude precisa entender isso, que nós estamos aqui para sermos mordomos do rei. Se tudo é de Deus, como que eu faço para prosperar? Eu começo a cuidar de mais coisas do rei, porque quanto mais eu vou cuidando, mais ele vai se alegrando comigo, mais funções ele vai me dando, e mais ele vai me remunerando por isso, seja na vida material, mas muito mais na vida espiritual. Então nós precisamos se tornarmos mordomos. Atualiza para hoje: mordomia é cuidar de tudo, absolutamente de tudo que Deus entregou em nossas mãos. Deus já entregou sementes poderosas, mas pensa, se eu falei que a semente mais poderosa somos nós, o que Deus entregou nas nossas mãos? E essa foi a primeira que me doeu hoje, Marquinhos, que vai doendo em nós. O que é? O corpo. Mordomia é nós cuidarmos do nosso corpo. Se eu continuar comendo do jeito que eu estou comendo, gente, Brasil, eu não vou estar cuidando do meu corpo, né? Tem que equilibrar. Não adianta só fritura, só isso, só aquilo, refrigerante. Tem que equilibrar, porque Deus deu nas nossas mãos. Outro, a nossa família, seja seus pais, seja sua mãe, seja seu namorado e tudo mais. Cuidar disso é exercer um princípio de mordomia. Ministério e muito mais também os recursos financeiros. Que a gente fala que sucesso está ligado ao dinheiro, não está, mas o que você faz com os recursos financeiros que caem na sua mão, vai dizer como você se comporta como um mordomo do rei. Aqui no Colégio Crescer, tem uma frase que define mordomia.
vai dizer assim: mordomia é compreender que somos chamados para servir a Deus e cuidar da sua criação. Preste atenção, você quer prosperar? Aprenda a cuidar de tudo que é de Deus. Eu tenho que correr nisso, eu tenho que correr aquilo, eu tenho que fazer isso. Olha, gente, eu sou a prova mais viva de que quem está cuidando das coisas de Deus, Deus vai suprindo as necessidades. Sou ou não sou, árvore? Sou ou não sou? Então, eu não estou aqui pregando uma coisa que eu não vivi, eu estou pregando, né, Igor? Uma coisa que eu vivo. De vez em quando eu conto umas doiduras lá para o Igor, ele fica olhando para mim, porque você se dedica a cuidar das coisas de Deus. E quando você se dedica a ser um mordomo, por favor, seja um mordomo de excelência, sabe? Seja um mordomo de excelência. Hoje nós estamos num negócio do rapidinho, que faz tudo rápido, sabe? E aí as pessoas não fazem as coisas de Deus com carinho, com excelência. Elas encaixam na agenda delas e está tudo bem. Mas não, priorize o que é a obra de Deus. Você sabe o que é eterno, o que é passageiro. Priorize as coisas de Deus, que você vai ser uma pessoa próspera. Não desperdice os seus recursos. Deus colocou recursos nas suas mãos, recursos preciosos. Se você se colocar na posição de mordomo, você vai ter responsabilidade com esses recursos. Tudo que Deus coloca em nossas mãos são recursos. Os talentos que nós temos são recursos que Deus disponibilizou para nós usarmos no reino. Então você quer prosperar? Seja um mordomo. E o mordomo vai sempre estar cuidando dos negócios do rei. Se você colocar sua mente em ser um mordomo, você vai dedicar tempo em cuidar e governar as coisas do reino. O que vai dizer Gênesis 1:26 para nós? Gênesis 1:26. E Deus disse: façamos o ser humano a nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Tenha ele domínio sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre os animais domésticos, sobre toda a terra e sobre todos os animais que rastejam pela terra. Deus te deu um domínio. O que é esse domínio? É o governo. Deus te deixou aqui para governar, para cuidar da criação, para cuidar das coisas deles e para cuidar um dos outros. Esse é o maior sentido que nós podemos colocar de mordomia. Mas para que você prospere, então você precisa ter em mente que você vai servir primeiro aos negócios do rei, e isso vai trazer a plena prosperidade na sua vida. As demais coisas vão ser acrescentadas, e quanto mais você tiver habilidade para trabalhar com os recursos do rei, mais ele vai liberar recursos na sua mão. Tudo é de Deus. Se você for evoluindo, Deus vai liberando mais coisas para que você administre, e também para que você realize mais dos seus desejos pessoais. Vocês estão comigo? Para fechar o primeiro ensinamento de mordomia, o bom mordomo, ele é fiel. Os fazendeiros deixavam um mordomo lá, por quê? Porque ele era fiel. O fazendeiro não ficava lá. Diz que o boi só engorda com o olho de fazendeiro. Vocês já ouviram esses ditados? Vocês que é mais novo? Já, né? Não? Então está ouvindo hoje, primeira vez. O que queria dizer? Que o patrão sempre tem que ficar de olho no funcionário, porque senão o funcionário rouba, passa a mão e tal. Mas quando tem alguém que decide ser mordomo, ele é fiel ao seu patrão. Ele é honesto, ele é confiável, ele é responsável em tudo e sempre está disposto a prestar contas. Quando eu estou usando o exemplo da fazenda ou o rei, se ele fosse para a guerra ou tantas outras coisas, se ele saísse e tal, o mordomo ficava cuidando de tudo. Na empresa seria o gerente, e quando o dono, o patrão chega, o que ele quer? Um acerto de contas. Se você está numa empresa grande, você tem que enviar relatórios mensalmente, porque o proprietário, o dono, ele quer saber o quanto você gerou, o quanto os recursos que foram empregados geraram lucros, e assim por diante. E sabe uma coisa que acontece no reino? O bom mordomo, ele tem que estar disposto a prestar conta.
Primeiro, ele vai prestar conta para os seus líderes, para o pastor, para quem está acima dele. Mas o mais interessante é que um dia ele vai ter que prestar conta diante do Rei dos Reis. Mateus 25:19 vai contar a parábola dos talentos. E se você não sabe ainda, a parábola dos talentos tem a ver com recursos financeiros. Então preste atenção, nós estamos falando de prosperar. Todos os recursos financeiros que caem na sua mão hoje, e não venha me dizer que não entra dinheiro na sua mão, que por favor, todos os dias você gasta, todos os dias entra dinheiro na sua mão, você só não vê, mas você gasta. Você já acorda tendo que pagar água, luz, energia, então todo jeito você está gastando, concorda comigo? Todos os recursos que caem na sua mão, um dia você vai ter que prestar conta para ele. Deus entregou talentos preciosos na sua mão. Você pode multiplicá-los ou enterrá-los, mas um dia, depois de muito tempo, o Senhor daqueles servos voltou e fez um ajuste de conta com eles. O que você está fazendo hoje com suas finanças? O que você tem feito hoje com seu salário? Como você tem gastado aquilo que cai nas suas mãos? Quer ser próspero? Se torne um mordomo. Um mordomo, ele é fiel, ele é honesto, ele é responsável, e ele sempre está disposto a prestar contas. Se você gasta seu salário, seus recursos de maneira desordenada, você não está prestando contas a você mesmo e também àquele que te entregou os recursos. Então, quer prosperar, ter uma vida abundante? Cuide dos recursos financeiros que Deus nos entrega todos os dias. E aí amplia isso. Cuide do seu ministério, cuide do seu namoro, cuide dos seus filhos, cuide do Isaac e assim por diante. Amém? Primeiro ensinamento, quem compreendeu, seja um mordomo, diga amém. Só eu compreendi. Quem compreendeu o princípio de mordomia, diga um amém bem forte aí. Segundo ensinamento da noite: se Deus é que dá a semente, tudo é dele, nós só precisamos cuidar do que é dele. Amém? Segundo, está aqui também: dá semente ao que semeia e pão para alimento. Lá no 6 vai dizer, isto afirma: aquele que semeia pouco também colherá pouco, o que semeia com fartura também colherá com fartura. O que eu quero deixar no segundo conselho que o Espírito Santo está revelando aos nossos corações essa noite: seja um semeador. Repete comigo: seja um semeador. Essa é a lei estabelecida por Deus. Toda semente ela precisa ser plantada para nascer e gerar. Se não plantar a semente, não tem como. Sabe, na agricultura, Deus está falando aqui, é um contexto daquele tempo, mas na agricultura não tem como você colher o arroz, o feijão ou qualquer outra coisa se você não plantar. E isso é uma lei da vida. Tudo que o homem semear, ele também vai colher. Tudo que se semeia, se colhe. Não tem jeito. E pensando em finanças, logo vem em mente o dinheiro. E aqui a loja está encarnado no coração dos jovens, dos adolescentes, de muita gente, uma pobreza espiritual. Porque a pessoa não consegue semear, ela não consegue plantar, porque ela está aprisionada ao dinheiro. E ela acha que semente tem a ver com dinheiro. A semente, os recursos, sim, pode ser usados com dinheiro. Mas Jesus ensinou várias formas de você semear. Sabe por quê? Porque Jesus semeou em nossas vidas. Jesus nos semeou a vida, Ele já nos deu a vida. Mas sabe o que Ele semeou em nós? Ele semeou o amor. A palavra de Deus vai dizer em Romanos 5:8: mas Deus prova o seu amor para conosco, pelo fato de Cristo ter morrido por nós, quando nós ainda éramos pecadores. Sabe, a semente começa no amor e não no dinheiro. O dinheiro é uma consequência de tudo na vida, mas a semente, ela começa quando você entende o amor. Se a semente mais preciosa que Deus coloca na terra
meu Deus, é o ser humano. Sabe, a sua sementeira começa no amor. João 3,16 vai dizer que Deus amou o mundo de tal maneira que entregou o seu único Filho por amor de cada um de nós, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Deus não só te deu a vida, Ele te semeou em amor uma eternidade. Meu Deus do céu. A semeadura começa no amor, porque se você semear o tanto de recurso que for da sua vida, mas não tiver amor, Paulo vai dizer que de nada valeria. Se você não entender o amor de Cristo por cada um de nós, nós não seremos bons mordomos que semeia os recursos que estão nas nossas mãos. E sabe, eu quero ampliar esse negócio do amor com você essa noite. Eu sei que eu vou dar um exemplo simples, mas você vai compreender, eu creio nisso. Abra seu coração, por favor, não feche sua mente. Esses conselhos são preciosos para a sua vida. Muitas pessoas aqui não semearam no dia das mães. Muitas pessoas aqui não semearam no dia dos pais. Muitas pessoas aqui não entendem o que é honra. Sabe por quê? Porque o tamanho do amor não se tornou uma prioridade na sua vida. Você pode me falar, mas eu não tenho dinheiro, por isso que eu não comprei nada, meu pai e minha mãe entendem. Tudo bem, esse ano eu fiz, mas você fez. Você fez todos os anos da sua vida? Você faz todos os anos da sua vida? É bem verdade que se você começar a namorar dia 10 de junho, dia 12, você vai comprar um presente para sua namorada. Eu quero saber aqui se alguém tinha coragem de passar o primeiro dia dos namorados sem dar um presente para sua namorada. Mas você passa 5, 10 anos sem dar um presente para os seus pais. Porque você e eu, porque nós não entendemos o amor. Nós não entendemos o que é semeadura. Nós não entendemos o que é uma terra fértil. E por isso que nós não prosperamos além daquilo que pedimos ou pensamos. Porque nós não temos as prioridades corretas na semeadura. Dia das Mães, você não semeou por falta de dinheiro ou por falta de honra? Se você comeu um lanche no mês, se você comeu um lanche naquele mês, você tinha dinheiro para semear na vida da sua mãe. Sabe, a semeadura não tem a ver com dinheiro. Você poderia ter feito algo inesperado para ela. Você poderia ter pegado um arroz que já estava lá na despensa da tua casa e falado: hoje, mãe, o almoço é por minha conta. Você estaria semeando honra na vida dela. Então, amplia sua mente, por favor. Você não semeia porque você é medíocre no amor. Meu Deus, eu não semeio porque eu sou medíocre no amor. Porque a semeadura está em todos os passos da nossa vida. Mas esta noite, que o amor de Cristo aumente em nossas vidas, por favor. Não saia daqui amando limitado, mas tente amar como Deus nos ama, de maneira ilimitada. Vocês estão compreendendo? Seja um semeador. Aí, se você conseguir semear bem, em ações, em atitudes, em amor, você vai ter facilidade para semear os seus recursos. Você vai ter facilidade para plantar. Você vai ter facilidade para se desprender do dinheiro. Porque como mordomo, você sabe que ele não é seu. Foi Deus que entregou na sua mão. Foi Deus que te liberou ele. E aí nós começamos a dedicar tempo, a dedicar os nossos esforços em semear. E quem semeia, seja no amor, seja nos recursos, em todas as áreas da sua vida, ele leva 3 promessas para a sua vida. Versículo 10: Deus que dá semente ao que? E pão para alimento. Também? Não, só a Nathalie veio. As irmãs que viveu esse versículo essa semana. Aquele que dá semeia ao que semeia. Também. Vamos lá no também. Também? Vamos de novo, até aprender. Cadê o versículo? Ai, vocês me quebram. Eles não trazem Bíblia, gente. Tem que pôr lá.
Põe lá, Vitor. Vai, o 10. Vai acabar meu tempo, gente. Só falta 10 minutos, eu estou no primeiro tópico. No segundo. Depois, Tiaguinho, substituição. Fizeram assim para mim, troca. Então vamos lá, é suprirá a palavra, tá, gente? Bem quietinha, suprirá, tá bom? Vamos ensaiar. O povo lá de casa está achando que nós... Deus que dá semente ao que semeia e pão para alimento também suprirá. Então, primeira promessa que Deus dá para quem está semeando, seja no amor, seja nas finanças, mas tem que ser com coração. Eu só dei um exemplo, mas podia dar 20, 30. Ele vai suprir. Segundo, vai. Chegou o versículo? Vamos. Segundo, vai aumentar. Repita, gente, por favor, para vocês me ajudarem a pregar. Vai. Terceiro, multiplicar. Então, primeiro, suprirá, aumentará e multiplicará a semente de vocês, a semente de cada um de nós. Se você for um mordomo, e se você aprender a plantar e semear em amor, e transferir isso para os seus recursos financeiros, a palavra de Deus vai dizer que vai suprir as suas necessidades, que vai aumentar o seu poder de semear, e elas vão se multiplicar. Vocês estão compreendendo? Esse ciclo da prosperidade é para quem se torna um semeador. É importante da semente que também ela precisa ter um local apropriado para ser semeado. Então é importante você semear num campo, numa terra fértil. Por isso que eu dei o exemplo dos pais. Os pais é muito melhor que os namorados, gente. Me ajuda aí. Semear na vida dos pais é muito mais vantajoso que dos namorados. Os namorados é depois. Aí casou, aí vira prioridade a mulher. Vocês estão me entendendo? Então, é importante a qualidade do terreno, é a qualidade do solo, é importante a qualidade da sua semente também. E é importante a qualidade, a quantidade, porque lá no versículo 6 vai dizer: aquele que semeia pouco também colherá pouco, que semeia com fartura também colherá com fartura. Então, a qualidade do solo, a qualidade da sua semente e a quantidade da sua semente. Por que eu estou falando da qualidade da sua semente? Porque nós temos o péssimo hábito de só semear das sobras. E aqui é um erro grandíssimo, porque nós não estamos prosperando como o Senhor quer. O maior problema é porque nós comemos a semente, e quando nós lembramos de plantar, o que só tem? A sobra. Você já comeu, você entra um mês cheio de necessidade. Por isso que foi excelente, né, a pergunta do cartão de crédito. Você tem que pagar o cartão, aí você tem que sobreviver, você tem que dar um rolê, tudo. A semeadura fica do quê? Da sobra. E pensa, por exemplo, se você fosse comer um lanche hoje, e você tivesse aí R$20, o lanche já custa 18, você semear o quê? 2? Não, 2 tem que tomar água. Quando o correto seria, pelo menos assim, nós estamos dentro de uma eclésia, né? Meus amigos me mandaram a camisa lá da Assembleia, o Caio que pregou aqui, do projeto deles. Dentro de igreja nós falamos dos 10%, sendo bem raso, pensando em 10%, sua mãe te deu vintão lá para você comer hoje, ou você ganhou vintão, ou separou vintão, o que você teria que semear, pensando-se em prioridades? Pelo menos R$2, pelo menos. Mas se você for uma pessoa que entende a semeadura, você vai comer um lanche com algum amigo e fala: tem R$2 para completar aí, mas você entende a semeadura, e tem alguém ali que não tem condição, o que você faz? É meio a meio, é 10 para cada um. Sabe, essas atitudes é que vão mudando o nosso contexto de semeadura. Não pode ser da sobra, tem que ser da prioridade. Então, separa, por favor. Parece difícil, no começo vai dar, sabe, um faniquito, vai dar aquela queimação, vai dar saudade do lanche, do sorvete, do açaí, de qualquer coisa, vai dar vontade mesmo.
mas lá na frente você vai colher. Sabe, um dia eu falei isso, eu acho até que foi para o Carlão, que eu falei, pela graça de Deus, hoje eu podia comer em qualquer lugar de Araçatuba que eu teria o recurso. Às vezes a gente se mata tanto para comer um lanche, né? E não entende. Mas como eu fui plantando, desde os 14 anos eu estou plantando, Deus me dá essa graça. E o dia que eu não tenho nada, ainda Ele manda um anjo do céu e me entrega. Um dia eu estava morrendo de vontade de comer um salmão aí, eu contei isso aqui, né? Aí o Rick me convidou, falou, antes do culto vai ter uma janta aqui para meus filhos. Cheguei lá, salmão. Falei, contei aqui, quem estava aqui, eu saí de lá, vim assim, radiante. Então é assim, semeadura, entendeu? Não é, amor? Tem dia que nós estamos com vontade de algumas coisas aí que Deus manda, é os anjos, filha, do céu, é o anjo da terra também, do céu. Tá engraçadinho, hein, Vinícius? Vocês estão me entendendo? Então, eu não estou aqui pedindo R$2 para a igreja, tá? Não seja pobre, miserável de espírito, não. Eu estou dizendo que você tem que ter prioridades na sua semente, e ela tem que ter qualidade. Se for da sobra, não tem qualidade, e a tendência é ela morrer e não gerar nada. Estou te dando o beabá correto aqui. Vocês estão comigo? Não, vamos melhor, ninguém está comigo. Vocês estão comigo? A questão é que sempre suprimos nossas necessidades naturais primeiro e depois as espirituais. Quer ser próspero? Inverta. Primeiro o reino. Plante no reino de Deus. Plante em pessoas. Semeie na onde Deus está fazendo algo na terra. Segundo, as necessidades básicas. Quem mora sozinho sabe isso. É a água, a luz, a comida, o dia a dia. Terceiro, aí vem os desejos pessoais. Mas quando você é adolescente ou jovem que depende do papai e da mamãe, o que você faz? Você fica atrás dos seus desejos pessoais. Depois, se o pai tem uma necessidade, precisa de uma ajudinha na água, na luz, você contribui. E muito quando lá nós faz um apelo, vamos ajudar o Vitinho no ministério, aí sai R$2 para nós, né, Vitinho? Então assim, não vai prosperar se não inverter o ciclo da prosperidade e não entrar nele. Por que Mateus está falando isso? Está me amaldiçoando? Pelo amor de Deus, eu só estou falando o que está na Bíblia, e eu estou falando uma coisa que eu vivo, e os negócios acontecem, até quando eu erro. Um dia eu vendi aí uma casa, né? Aí o cara, eu liguei para ele, falei, rapaz, vendi uma casa, e o valor sim. Ele falou assim, você é doido, é? Eu falei, não, rapaz, eu senti no coração. Ele falou, bom, mas você também é amiguinho de Deus, né? Então Deus vai te prosperar. E foi verdade. Faz 1 ano que ele me falou isso. O Robin, construtor, meu amigo, falou, e eu marquei isso. Ele falou, você é amiguinho de Deus, né? Então ele vai te prosperar. Então seja amiguinho de Deus. Quando você tiver que tomar uma decisão, vai lá e pede o conselho para o maravilhoso conselheiro. Enquanto a sociedade fala que conselho fosse bom, não se dá, vendia, você tem o maior conselheiro de todos à sua disposição. Aquele que semeou em amor na sua vida, aquele que plantou uma semente da eternidade dentro do seu coração. Meu Deus, Deus é tudo, gente, eu estou me empolgando. Terceiro conselho. Primeiro, repita aí para vocês acordar. Seja. Segundo, seja. Mas gente do céu. De novo. Primeiro, seja. Segundo, seja. Muito bem, obrigado. Terceiro, seja generoso. Versículo 11 está dizendo para nós: assim vocês serão enriquecidos em tudo. Quem que falou de riqueza aí? Eu falei que não é eu. Está lá, ó. Foi o tal do Paulo que falou, o São Paulo. Se vocês quiserem acreditar nele, vocês acreditam. Assim vocês serão enriquecidos em. Se você entrar no ciclo da mordomia, da semeadura, vocês serão enriquecidos em tudo. Para quê? Para toda. Ah, meu Jesus. Para toda. Obrigado. Toda generosidade, Brasil. Me ajuda, por favor. Vocês têm que falar com fé, gente. Vocês têm que entrar nesse ciclo. Eu falei para o Alvo que ele ia ser milionário com 24 anos. Foi ou não foi, Alvo? Só depende de você, filho. A palavra foi liberada.
Igual eu estou falando ao vivo, para pôr mais pressão. Vai, filho, sai da zona de conforto, Brasil, está à sua disposição. Eu estava lá em Brasília, vocês vê cada projeto que o povo está fazendo na terra aí, que os jovens estão fazendo, e nós está aí, celular, WhatsApp, falando mal da vida dos outros, cara. A ferramenta aí para vender. O João põe as coisas lá da loja na Shopee, tanga, e vai, e o povo compra e vende. Ó, linda unção, nós vende lá pelo Shopee, filho. Tá aí a ferramenta na mão de vocês, faz alguma coisa, por favor. Sai dessa zona de conforto, antes que eu falo o que não devo. Vocês estão entendendo? Quando vocês prosperar mais ou menos, seja generoso. Quando você entende esse ciclo da prosperidade, as coisas se passam a ser natural. As coisas acontecem naturalmente, porque tudo provém de Deus. Você planta, e o que Ele faz? Ele te dá a colheita. Você planta, e Ele te dá a colheita. E para que Ele te dá a colheita? Para usar no que Ele deseja. Se o propósito é de Deus, nós estamos aqui fazendo o quê? Servindo o propósito de Deus. Aí Ele te dá o recurso, mas cadê o versículo, Brasil? Ele te dá o recurso para que você seja generoso, a qual por meio de nós resulta em orações de gratidão a Deus. Vai para o 12, olha lá o 12, porque o serviço dessa assistência, Vitinho, não só supre a necessidade dos santos, mas também, lê aquela palavra ali, pode ir até o final, mas também, tem uma palavra que diz assim, que o pouco com Deus é, vamos de novo, o pouco com Deus é muito. Eu falei, Deus, mas se eu tenho pouco, o Senhor é muito, tá tudo bem. Mas aí me vem uma indagação, e o muito com Deus? O muito com Deus é, aí ó, alguém pegou. O muito com Deus é, vamos mais alto quem acertou. O muito com Deus é transbordo. O pouco com Deus é muito. Você tem pouquinho, está suprindo a necessidade. Eu estou aqui, é milagre e tal. E quando você tem muito, aí você está transbordando. Aí você manda a Jéssica para a Amazônia, você manda a Bia para a Amazônia, você manda o Vitinho para as ruas, e você vai fazendo algo relevante na terra. Então você precisa entrar nesse ciclo, porque Deus quer fazer grandes coisas. Deus quer salvar mais pessoas. Deus quer que os santos sejam atendidos, mas que também transborde muitas orações de gratidão. Não é só os santos, é também as pessoas que estão lá fora, é os necessitados, é aqueles que precisam ser amparados. Gente, não vai haver igualdade, porque a igualdade não prospera. Até no céu vai ter galardões a mais e a menos, meu irmão. Então você tem que correr atrás do céu, cara. Não vai cair do céu. A prosperidade é isso, é você ir e entrar nesse ciclo. Deus tem algo para cada um de maneira diferente, mas não olhe para o próximo e julgue que ele está melhor que você, se você não estiver fazendo nada. E quando você estiver fazendo algo também, se não estiver dando certo, você vai lá no conselheiro, pede um conselho e volta para o ciclo da prosperidade. Qual que é o ciclo? Deus, eu vou cuidar do que é seu, certo? Estou cuidando. O que Deus deu hoje na minha mão? Deus deu um trabalho, Deus deu uma namorada, Deus deu um recurso, Deus deu uma moto, Deus deu um carro. Beleza, o que eu tenho que plantar? Eu vou plantar. Deus, o que eu tenho que plantar a partir de hoje? Me ajuda a plantar. Deus vai te dar uma semente na sua mão. Eu lembro quando eu estava nas crianças lá, e eu falei isso para crianças de 8 a 12 anos. Falei, essa semana vai cair um recurso na sua mão e você vai plantar. E Deus vai prosperar um monte. Eu lembro que Deus me deu essa palavra. Então eles ganharam um dinheirinho da avó, ganhou um negocinho aqui. Então, feriado, teve pessoa que trabalha no comércio, trabalhou, ganhou um dinheirinho a mais. A Bia fez a sobrancelha, né, Bia? Merchan de graça, hein? Depois você paga cachê. Aí você foi, fez a sobrancelha. Aquele dia surgiu 2 clientes inesperadas, sabe aquele negócio? Aí você fica toda feliz. Nossa, hoje eu ia ganhar 80, ganhei 100. Aí você tem que se ligar. Opa, a semente Deus entregou na sua mão. É que a gente perde o time da semente. A semente cai na nossa mão e o que a gente faz? Já come, não planta. Mas se você estiver conectado com os céus, a hora que a semente cai na sua mão, você já planta ela, para você não correr o risco de comer. E aí essa semente ela vai prosperar, e essa
prosperidade, você vai participar da vida de outras pessoas, e isso é ser generoso, isso é transbordar em generosidade, e resulta em orações de gratidão a Deus. Agora pensa um pai grato com o seu filho, um pai grato com o seu mordomo, o que ele faz? Ele libera mais ainda bênção sobre a vida desta pessoa. Você precisa entender e entrar nesse ciclo. E por que muitos estão ainda vivendo no pouco? Porque tudo que deveria plantar e colher, ele come, ou às vezes ele planta na escassez. Eu quero dar um exemplo aqui para vocês, presta atenção aqui, eu estou quase terminando. É que falar de finanças é legal, pô, e eu vi que vocês estão, alguns que já estão trabalhando e se movimentando, está gostando. Se não estiver gostando, me perdoe. Mas é como um pé de banana. A pessoa vai lá e ela planta um pé de banana. E aí esse pé de banana não é imediato, ele vai crescer. E aí ele vai gerar um cacho de banana. E aí o que você faz? Primeira coisa do cacho, você separa um tanto para o seu alimento, porque você precisa suprir suas necessidades básicas. A segunda coisa, se tem alguém que está precisando próximo a você, você ajuda. E aí quando sobra lá 1 ou 2 bananas, você vai e planta novamente. Dessas 2 bananas vão se gerar 2 pés, mas tem um negócio fantástico no pé de banana, que ele só dá uma vez, não vai dar outro cacho. Aí você plantou um pé de banana e quer que ele te sustente para o resto da sua vida. Sabe o que acontecer? O que vai acontecer? Você vai comer tudo o cacho, vai ficar esperando o outro, mas ele não vai brotar. O lance da semeadura é esse. Se você tiver um pé de banana, você vai só se alimentar e ajudar um ou outro ali, tudo bem, e sua plantação vai ser escassa. Se tiver 2 ou 3 pés de banana, ela vai continuar limitada, mas o dia que você tiver uma plantação inteira, um bananal, você vai ter colheita abundante todo dia, e você vai conseguir transbordar e semear mais. Então a semeadura, ela é contínua. A semeadura não é um dia só, ela é todos os dias. E quem planta, ele cuida, colhe, e aí ele planta novamente, até que vem o fruto. E quando vem o fruto, ele retira seu sustento, distribui aos necessitados. Mas o que ele faz primeiro? Ele está plantando, ele está plantando. Porque senão você vai conseguir ajudar o necessitado uma vez, naquele único pé que você plantou uma vez. Ele vai dar a colheita dele, mas ele não vai continuar. Agora, se você continuar plantando, uma hora você vai colher. Sabe o nosso problema? Que nós somos imediatistas. Esse ano eu comecei um desafio na minha vida, e desde o dia 1 de janeiro, todos os dias eu quero plantar algo na vida de alguém. Seja um livro, seja um dinheiro, seja em oração, mas o que eu mais quero plantar é recurso financeiro. Então todos os dias eu quero plantar algo na vida de alguém. E eu estou chegando aqui no final de novembro, e meu coração está estourando. Sabe por quê? Porque eu não colhi quase nada esse ano, do que eu imaginava. Mas eu sei que uma hora o meu plantio vai gerar frutos. Eu tenho essa certeza, porque é bíblico. E eu não estou fazendo por performance, como o Eugênio tão bem pregou aqui naquela virada de ano. Eu estou fazendo por um propósito, de servir outras pessoas que estão precisando em tais momentos. Então quando você entra nesse ciclo, você sente essa alegria no coração. Se você praticar esse ciclo, até ele ficar natural na sua vida, se você não for um imediatista, você vai estar plantando no Cronos e vai colher no Kairos. Sabe, você planta hoje, na dificuldade. Esse ano foi um dos anos mais difíceis da minha vida. Eu chorei já as pitangas aqui por um monte de gente. Foi um dos anos mais difíceis. E aí hoje eu e a Nathalie conversamos a tarde inteira, falando como Deus é bom com nós, como Ele sustentou, como Ele deu tanta coisa. Mas o ano estava tão difícil que nós não soubemos aproveitar o quanto deveria, porque nós podíamos ter aproveitado muito mais. Então nós vemos essa reflexão hoje. Só que em tudo Deus está cuidando de nós.
E nós estamos trabalhando esse ciclo da semeadura. Então hoje para mim é natural, não me faz falta, porque para mim é prioridade. Para mim é prioridade falar: Deus, eu quero entrar na sua agenda, me mostra alguém que eu posso semear hoje, me mostra alguém que eu posso fazer algo hoje na terra. Então para mim é prioridade, não vai me fazer falta, porque é minha prioridade, né, Marquinhos? Teve um dia que foi prioridade para você, né? Eu tinha? Não tinha. Eu gosto de contar isso aqui para que vocês entendam. Um dia eu senti no coração que eu tinha que semear na vida do Marquinhos algo. E isso foi legal, porque ele havia, depois ele me contou, pedido para a mãe dele, naquela semana, ele falou: olha, acho que não vai dar meus recursos esse mês, eu vou precisar de tanto. E o Espírito Santo colocou esse tanto no meu coração. Aí eu mandei para ele, aí ele retornou a mensagem e me contou isso. Aí eu falei assim: mas eu não dei porque eu tinha, não era da sogra. E bati um print do meu extrato, né? Estava bem vermelho lá. Eu só aumentei os números vermelhos, os dígitos vermelhos. E aí ele olhou, né? E aí eu mostrei para ele, num sentido que o que é viver pela fé da semeadura. E Deus faz grandes coisas, que se eu começar a contar aqui, né? Quem acompanha mais minha vida vai vendo. Então, é difícil? É difícil. Não vim aqui pregar uma facilidade e nem um imediatismo. Mas se você plantar hoje, no tempo certo de Deus, você vai colher. Talvez pode demorar um pouco mais, porque nós não nos preparamos, porque nós tomamos decisões erradas. Mas o importante é que você comece a plantar. Tudo porque Jesus é o nosso maior exemplo. Jesus é o maior exemplo, porque Ele foi um mordomo de excelência. Ele sempre cuidou dos negócios do rei. Ele sempre cuidou dos negócios do seu pai. Jesus foi cuidador em fazer a vontade do Pai, e Ele semeou o amor. Jesus sempre semeou o amor. Lembra que eu falei, o start da semeadura começa no amor. E Jesus semeou o amor em nós, a vida eterna em nós. E Jesus sempre foi generoso com os seus discípulos. Todas as passagens você via Jesus servindo aos seus discípulos, amando os seus discípulos, lavando os pés dos seus discípulos, gastando tempo com os seus discípulos, entregando até recursos financeiros na mão dos seus discípulos. Você precisa entender isso. Nós fazemos isso porque Jesus fez primeiro. Se Jesus fez, Ele deu o exemplo. Se Ele deu o exemplo, nós seguirmos o exemplo, vai acontecer em nossas vidas. É por isso que esses conselhos que nós ouvimos hoje são preciosos, e eles vêm de Jesus. Só que conselho sem colocar em prática não vai gerar nada na sua vida. Você precisa colocar esses conselhos em prática. Os discípulos de Jesus um dia receberam um conselho de Jesus, e esse conselho era para mudar um momento financeiro na vida deles. Só que eles tiveram uma atitude. Preste atenção, Jesus deu um conselho. Por quê? Porque não era uma ordem, e também não era um princípio. Pode ter se tornado algo assim, mas naquele momento não era. Eu quero que você leia comigo Lucas 5, do 4 ao 7. Eu não vou chamar a equipe de louvor, porque esta parte eu quero que todos vocês prestem bem atenção. Amém? Amém? Quem quiser pode acompanhar no telão. Lucas 5, do 4 ao 7. Preste atenção. Quando acabou de falar, Jesus disse a Simão: leve o barco para o lugar mais fundo do lago, e então lance as redes de vocês para pescar. Em resposta, Simão disse: mestre, havendo trabalhado toda a noite, nada apanhamos, mas sob esta sua palavra lançarei as redes. Veja, talvez você já ouviu tantos conselhos na vida e não deu certo, mas o que Jesus está falando para você essa noite é assim, ó: vai para um lugar mais fundo, vai mais na intimidade, pegue mais conselho comigo, e aí Ele vai te dar uma direção.
Pedro até duvidou, falou: Deus, eu já pesquei a noite inteira, mas sobre essa tua palavra, eu vou tomar uma atitude. Pedro tomou uma atitude em cima do conselho de Jesus de pescar no lugar mais fundo. E o que aconteceu no versículo 7? Então fizeram sinais aos companheiros do outro barco, para que fossem ajudados, e foram e encheram ambos os barcos, a ponto de quase afundar. Quando Pedro tomou conhecimento do conselho de Jesus, colocou em prática, ele transbordou, e ele foi generoso com os barcos que estavam ao seu lado. Pedro conseguiu ser generoso em cima de um ciclo de semeadura, de ouvir bons conselhos. O conselho dessa noite que o Espírito Santo deixou para nós, porque Jesus continua dando conselhos, a equipe de louvor, Jesus continua dando conselhos até o dia de hoje. Sabe, o bom conselho é que através do Espírito Santo nós podemos deixar as nossas dúvidas de lado e ser prósperos em todas as áreas das nossas vidas. Eu sei que eu brinquei em muitos momentos e que eu faço essa dinâmica com vocês, mas por favor, pare de viver de sobra. Pare de viver de sobra, sabe? Deus tem muito a entregar nas suas mãos. Deus está fazendo uma grande obra na terra e Ele conta com cada um de nós. Tem muitos jovens, tem muitas famílias criando algo relevante na terra, e você pode ser um que venha transbordar na vida de muitos dos seus irmãos. Comece praticando o amor, comece praticando a honra, comece pela sua família, comece pelos seus pais, mas acima de tudo tenha fé em Jesus Cristo, confie em Jesus Cristo. Essa palavra ela parece difícil, sabe, eu tenho um ano aí que eu posso te contar 1000 lutas minhas, mas ao contrário, eu também posso te contar 1000 bênçãos da minha vida. O que vale é o seu relacionamento com o maravilhoso conselheiro. Se Ele falou vai, vá. Se Ele falar espere, espere. Mas crie um relacionamento próspero com Jesus. Se você for próspero com Jesus, as demais coisas vos serão acrescentadas. Seja um mordomo, seja um semeador e seja generoso. Deus quer transbordar na vida de todos que estão aqui. Essa promessa não é para um ou para outro, é deliberada para todos os discípulos de Jesus. Se você é um discípulo de Jesus, entre neste ciclo da semeadura, viva coisas extraordinárias, confie. Tem jovens aqui que estão sendo ricamente abençoados, e sabe, não tem a ver com dinheiro, tem a ver com livramento, tem a ver com proteção, tem a ver com saúde, tem a ver com tantas outras situações que envolvem a nossa vida. E as demais coisas que os recursos podem comprar na terra, quando você não tem o dinheiro, Deus manda alguém te entregar na sua casa. Deus manda alguém entregar para você. Acredite nisso. Às vezes a gente tem que viver isso para tirar a força dos nossos braços. Sabe, hoje, não sei se isso é bom ou se é ruim, minha mulher chora, eu também choro, mas eu moro numa casa que não é minha, eu ando num carro que não é meu, sabe, meus filhos também é de Jesus, mas eu estou na dependência de Cristo. Tem gente que tem muito mais recursos financeiros que eu e não vive metade do que eu vivi esse mês, não pode viajar a metade do que eu viajei esse mês, não pode desfrutar de tantas coisas que eu desfrutei esse mês, de tanto que eu pude comer de coisas boas esse mês. Eu tive em lugares que eu jamais imaginava estar, em lugares que seria fora do meu alcance, mas Jesus me levou lá. Sabe por quê? Porque eu entrei no ciclo da semeadura, e o ciclo da semeadura ele vai, mas uma hora ele volta. O ciclo da semeadura ele vai, mas uma hora ele volta nas suas mãos. Então acredite nisso, semeie no amor, semeie na fé, semeie no seu tempo, semeie no horário, semeie com pessoas que você ama, semeie na vida da Natália. Alguém um dia pagou uma aula de canto para você? Alguém um dia te convidou para fazer uma aula de canto? Aconteceu isso? Conta aí, Brasil. Conta aí, Brasil. Vamos, Arlindo, não faz isso comigo. Faz bastante tempo já.
o meu irmão começou a fazer aula de violão com o pessoal e eu ia acompanhar ele, mas só por acompanhar mesmo. E aí eu comecei a cantar lá com o pessoal, brincando, né? Só para esperar meu irmão terminar a aula. E tinha uma professora de aula de canto lá no dia. E eu nunca tinha feito aula de canto, né? Só que eles cobravam um precinho. Opa. Cai não? Calma. Só que eles cobravam um precinho. Só que pra mim, como eles já me conheciam o meu irmão, então eles ofertaram na minha vida e eu comecei a fazer. Não fiquei muito tempo com eles, mas ofertaram na minha vida, né? Teve um rapaz daqui que também Também, te sim. incentivou. O Nandão, nosso amigo, foi ele? Aham. Um abraço, Nandão. Você está assistindo nós, sabe, gente? Alguém semeou um dia na sua vida. Mesmo que seus olhos possam se esquecer, alguém um dia semeou na sua vida. E o principal, Jesus semeia todos os dias na sua vida. É uma obrigação nossa ser semeadores do reino. É obrigação nossa ser generosos com o próximo. É obrigação nossa ser mordomos do bom reino. Amém?